sendo aqui. E a primeira delas é acerca das tempestades da vida. Quando lemos para os evangelhos, Marcos e Mateus relatam este mesmo texto, só que com maiores detalhes. João ele fez como se um resumo, mas quando você olha para Marcos, aquilo que ele relata acerca deste momento é algo mais detalhado. E uma das coisas que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que está registrada em Marcos, no capítulo de número 6, é que o texto nos diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante do outro lado. Quando nós pensamos em tempestades da vida, você tem que tomar cuidado com algo que está acontecendo nos últimos dias. Há uma teologia sendo ensinada, uma teologia sendo pregada. O crente não sofre, o crente não passa por dificuldades, o crente não passa por lutas. Se você estiver passando por lutas, dificuldades, tempestades na vida, eles dizem que ou você tem pouca fé, ou você está em pecado. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos algo totalmente diferente. Nós não vemos Deus eximindo aqueles a quem pertence a Ele de passar por dificuldades, de passar por tempestades. Quando Marcos relata esse texto, o texto nos fala que Jesus compeliu os discípulos a subirem no barco. Você sabe o que é compelir? É obrigar, é forçar, é constranger. Jesus praticamente obrigou os discípulos, deu uma ordem: vocês subirão neste barco, vocês não têm escolha, e me esperarão em Cafarnaum. E eles estão diante daquele que não somente faz milagres, mas eles estão diante daquele que é onisciente. Jesus sabia o que estava por acontecer, assim como ele sabia no momento da multiplicação dos pães e dos peixes. Se você ler no começo do capítulo de número 6, Jesus, ele fez a pergunta para André e para Felipe, porque ele queria testar a fé deles. Ele sabia que André e Felipe, diante daquela necessidade de dar comida para as pessoas, eles falhariam na fé deles. E aqui a mesma coisa. Jesus com certeza já sabia a tempestade que estava por vir, e mesmo assim não poupa os seus discípulos de entrarem naquele barco e entrarem dentro daquele mar para fazerem essa travessia. Se assim eu fosse, o que faríamos com textos na palavra de Deus, aonde a palavra nos fala que Deus não poupou nem mesmo o seu único filho do sofrimento, quanto mais a nós? Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, um homem com um ministério, vamos colocar assim, invejável, um homem de Deus, um homem que levou o evangelho para continentes, para países distantes, que por ocasião do seu chamamento, da sua conversão, Deus diz para Ananias: eu vou mostrar para Saulo o que importa sofrer pelo meu nome. Mas vem cá, ele está chamando pessoas a sofrer por ele. O que faríamos então com a declaração de Jesus? Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Tomar a cruz é significativo de dificuldade, de sofrimento, de lutas, de tempestades. Nós não podemos negar que na vida passaremos por tempestades. Tempestades sim, avaliadas e avalizadas por Deus. Quando você olha na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, você vê o apóstolo Paulo já no final da sua vida dando um relato de tudo aquilo que ele passou.
Se alguém que não deveria sofrer era ele, mas veja o que ele diz, preste atenção. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Gente, olha o relato, olha o resumo que Paulo dá do seu ministério, de sofrimento que ele passou, de dificuldades que ele passou. Não se deixe enganar. Na vida nós passaremos por dificuldades, sim, sob a permissão de Deus. Porque Deus tem objetivos. Deus tem objetivos ao nos permitir passarmos por momentos difíceis. Olhe para a vida de Jó. Um homem que começa a perder tudo. E quando todos esperavam que ele espravejasse contra Deus, ele simplesmente se ajoelha e diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. E em Jó, capítulo de número 42, quando vemos já Jó, no final do seu sofrimento, nós vemos que Deus, por meio de tudo aquilo que Jó passou na sua vida, ele alcançou os objetivos, porque Jó declarará: meu Deus, eu te conhecia só de ouvir, o meu relacionamento com o Senhor muitas vezes era um relacionamento de conhecimento, um relacionamento teórico, mas agora, meu Deus, os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Salmo 119, 67. Foi-me bom passar pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Ah, quantos propósitos Deus tem para a nossa vida durante uma chuva, durante uma tempestade, um momento difícil. Ele quer nos moldar, quer nos forjar, quer trabalhar na nossa esperança, a nossa fé, o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele. Deus não perde nada. E as pessoas hoje dizendo: crente não sofre. Se sofrer está em pecado, ou tem pouca fé. Aqui nós estamos diante de um texto em que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e irem para o mar, já sabendo que uma grande tempestade estava por vir. Guarde isso. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Nada acontece sem a permissão dele. E aqui os discípulos estão debaixo da permissão do Senhor Jesus. Mas uma outra lição que nós tiramos por meio desse texto é justamente sobre o fato de que em meio às tempestades há socorro em tempo oportuno. O tempo nos fala que, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. Nós vivemos na época do imediatismo, onde queremos tudo para ontem. Antigamente, você ia ao banco, principalmente na hora do almoço. Você chegava lá, tinha um caixa atendendo, porque os demais estavam fazendo o horário do lanche, e aquela fila imensa. E você ficar desesperado, se perguntando: gente, mas agora é a hora desse povo almoçar? E você passava ali 40 minutos, 1 hora, 1h30. Hoje nós temos a palma das nossas mãos o celular, temos os computadores, conseguimos tudo através de um clique.
Mas quando na tela aparece aquele reloginho girando, aquilo nos dá um desespero. E você começa, se é o computador, você começa a bater o teclado, começa a bater o mouse para ver se travou, porque o reloginho está girando. Se o celular está processando algo, você começa a passar o dedo para ver se ele não travou, você fica desesperado. Informações grandiosas, processamentos que virão em suas mãos em questões de milésimos de segundo. Nós não temos mais paciência de esperarmos. Quando você pede um lanche no fast food, você termina de clicar lá, pagar. Você fecha o aplicativo e já diz: está demorando para chegar esse lanche. Gente, mas você acabou de fazer o pedido. Mas nós vivemos numa época em que nós não temos mais paciência de esperarmos. Nós lutamos contra o tempo, e quanto mais rápido está, mais rápido nós queremos que as coisas caminhem. Mas ao olharmos neste texto, nós tiramos algumas informações interessantes para a nossa vida. Os discípulos sobem ao barco ao descampar do dia, ou seja, ainda era dia. E quando nós olhamos para Marcos, neste mesmo relato, o texto nos fala o seguinte, preste atenção: ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e Jesus sozinho em terra, e vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite foi ter com eles. Eu queria que vocês prestassem atenção em duas informações que nós temos. Primeiro, que eles remaram 25 a 30 estádios. A medida de um estádio é 184 metros. Logo, 25 a 35 estádios, você pode colocar uma distância de arredondamento aí para 5 quilômetros. O mar da Galileia ele tinha 10 quilômetros de largura, ou seja, eles haviam remado até o meio do mar, 5 quilômetros, desde o início da tarde. Mas a outra informação que nós temos de Marcos é que Jesus vai ter com eles, vai se encontrar com eles na 4ª vigília da noite. Mas que horas é? Vamos entender. A primeira vigília é das 6 horas da tarde às 9 da noite. Primeira vigília. A segunda vigília é das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. A 4ª vigília, que é quando Jesus vai ter com eles, é a partir das 3 da manhã. Ou seja, eles saíram, estava dia, e Jesus foi ter com eles às 3 horas da manhã ou mais. Eles passaram aproximadamente 7, 8 horas, enfrentando uma tempestade, remando contra o vento, contra as ondas. E o texto de João nos fala que eles ficavam preocupados olhando para a praia para ver se Jesus estava lá, mas Jesus não estava. Eles queriam que aquele momento passasse logo, eles queriam que a tempestade passasse logo. Com certeza aquelas horas tornaram-se dias para eles. Mas prestem atenção de uma coisa: quem decidiu o momento de ir socorrê-los não foram eles, foi Jesus. Jesus que viu de onde ele estava, o que estava acontecendo, e ele decide: agora é a hora de eu ir me encontrar com eles. Isso nos traz uma lição preciosíssima, que as coisas não terminam no nosso tempo, que as tempestades não estão sob o nosso controle para terminarem quando nós queremos, mas que elas estão debaixo do controle da permissão de Deus, que é Ele que tem o tempo oportuno de vir ao nosso socorro, assim como Jesus teve o tempo oportuno de ter com seus discípulos. Jesus nunca chegará atrasado, apesar das pessoas acharem que ele chega atrasado. Quando Jesus e seus discípulos recebem a notícia de que Lázaro estava doente, o recado que chega é: Jesus, o Senhor tem que vir hoje ainda, porque Lázaro foi para a UTI e os médicos já chamaram a família para se despedir. Vamos pensar assim:
E os discípulos então ficam desesperados. Jesus, nós temos que ir embora. Lázaro está doente, muito doente. Jesus, com toda a calma do mundo, olha assim e fala: não, calma, não é a hora ainda, fiquem em paz. Os discípulos queriam que Jesus fosse ver Lázaro no tempo deles, mas Jesus é quem decide o tempo de ver Lázaro. E Jesus aparece lá 4 dias depois, e a primeira coisa que as irmãs dizem para Jesus: se o Senhor tivesse vindo quando nós o chamamos, Lázaro não estaria morto. Em boas palavras, elas estão dizendo: o Senhor chegou atrasado. E Jesus, ele está dizendo: não, eu nunca chego atrasado. Sabe por quê? Porque aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém. É como se ele estivesse dizendo: eu sou Deus. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que disse lá atrás: eu sou o que sou. Eu não chego atrasado. E depois de 4 dias, ele diz, olhando para o céu: Pai, obrigado porque me atendestes. Pede que removam a pedra. Sobre muitas críticas, porque Lázaro já cheirava mal. Mas ao remover a pedra, Jesus simplesmente dá uma ordem: Lázaro, vem para fora, o seu tempo chegou. Tempo oportuno é hoje, 4 dias depois. O meu tempo e não o tempo de vocês. E todos ficam espantados ao verem Lázaro à porta daquela tumba, daquele sepulcro. Vocês estão diante daquele que é a ressurreição e a vida. Vocês estão diante daquele que é soberano, daquele que vai na 4ª hora, na 4ª vigília da noite, mesmo que para nós já seja tarde. Há quanto tempo talvez você esteja em oração por uma causa, orando por uma questão de saúde, orando por um filho que está nas drogas, orando por um casamento que está em ruínas, orando por uma questão no trabalho, orando por uma questão pessoal, e parece que o socorro, que a transformação nunca chega. Mas não é quando queremos. O nosso papel, como diz Jesus, é seguirmos o papel daquela viúva que tinha uma causa a ser julgada pelo juiz e ficava todo dia importunando aquele juiz: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E Jesus diz: olha, oração é como que essa mulher fez, orar sempre, sem esmorecer, sem desanimar, esperando que no tempo certo o grande eu sou venha ao seu encontro. Quando ele chega, não há nada que possa resistir à sua presença e ao seu poder. Em João nós vemos o momento em que Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele vai lá para o tanque de Betesda, onde o texto de João, capítulo de número 4, nos fala que eram 5 pavilhões muito grandes, onde haviam muitos enfermos, cegos, paralíticos, coxos, sem esperança, sem vida, esperando a morte chegar, abandonados. E ali ele encontra um homem que há 38 anos estava ali. Naquele dia, Jesus passou ali naquele lugar para transformar a vida daquele homem depois de 38 anos. Aos nossos olhos, talvez, nossa, como demorou. Não, foi no tempo oportuno dele. Nós vivemos em função do nosso relógio, um relógio que ora marca horas, minutos e segundos, mas para Deus o tempo é eterno. É como se sempre fosse hoje. Aquela tempestade para os discípulos talvez tenha se tornado uma eternidade. Mas eles, enquanto Jesus não chegou, eles continuaram a fazer o papel deles. Eles continuaram a remar contra as ondas. Eles continuaram a enfrentar os grandes ventos. Eles não se entregaram. Isso nos ensina que enquanto o tempo oportuno do socorro não chega, devemos continuar persistindo em fazer a nossa parte.
orarmos ao Senhor, buscarmos conhecer a Sua palavra, buscarmos ter intimidade no relacionamento com Ele, continuarmos a lutar, mesmo que os ventos sejam fortes e as ondas do mar estejam nos jogando para lá e para cá. Continue, assim como aqueles discípulos do começo da noite até aproximadamente as 3 horas da manhã, eles não desistiram. Mas no tempo que Jesus julgou ser oportuno, Ele foi ao socorro.